Sejam bem-vindos ao programa Conexão Logística e Boas Práticas, programa que engloba uma série de entrevistas, painéis e webinars, com o objetivo de municiar o mercado de informações relevantes sobre o cenário econômico atual e perspectivas futuras, bem como prepará-los para a retomada da economia. Outra frente do movimento é tratar de temas relacionados à logística, essa área estratégica para a economia, e criar discussões a respeito de como ela pode contribuir na melhoria da eficiência dos processos nas organizações e, consequentemente, melhorar a competitividade das empresas. E nesta edição, apresentaremos o case da Allog International Transport, trazendo para o programa Bruna Rossi, gerente de produtos aéreos da Allog, uma empresa que oferece soluções completas na área de logística, transporte e comércio internacional, com sua matriz em Itajaí e filiais em Campinas, Santos e Porto Alegre. Mostra ainda a importância da mulher, que a cada dia vem ocupando maior espaço nas esferas gerenciais no mercado da logística. Portanto, na edição de hoje, a conversa será de mulher para mulher. Bruna, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você conosco. Olá, Karine. Olá a todos, tudo bem? É um grande prazer eu conseguir representar, né, a Allog para falar desse assunto que é extremamente importante e atual hoje no nosso país. E com certeza, como mulher, eu me sinto muito lisonjeada de estar participando e representando muitas mulheres aí da logística que trabalham nos bastidores. Vai ser um prazer contar um pouquinho para vocês de como isso tudo funciona por aqui. Bacana, Bruna, bacana. O novo normal, imposto pela pandemia do novo coronavírus, que assola o planeta desde o início desse ano, vem a cada dia impondo novos desafios para praticamente todos os setores da economia. E a logística ganhou importância nesse contexto. No entanto, as empresas precisaram se reinventar para garantir serviços ainda mais ágeis e eficientes e driblar obstáculos que vieram com a Covid-19. A exemplo dos black sailings, lockdowns, cancelamento de voos, entre outros entraves que vieram com o isolamento social, em um momento no qual aumentou significativamente a necessidade da importação de medicamentos, equipamentos médicos hospitalares e equipamentos de proteção individual. Desde março, a Allog passou a frequentar voos exclusivos para atender a demanda de emergência médica para diferentes regiões do Brasil. O resultado foi o transporte de mais de 30 milhões de máscaras faciais em 7 aeronaves fretadas e alguns voos comerciais. Volume suficiente para atender de uma só vez a população dos 3 estados do Sul. Além das máscaras, a empresa trouxe também para o Brasil testes rápidos para o Covid e seus acessórios. Bruna, em que momento a empresa constatou que poderia ser uma importante aliada contra o vírus e, ao mesmo tempo, se manter altamente rentável durante a pandemia? Então, Karine, o mundo, né, mudou muito rápido, né? 2020 começou com mudanças realmente que nós não esperávamos no nosso setor logístico como um todo. A Allog, ela sempre teve muita proximidade, buscou ter muita intimidade com o cliente para entender a necessidade dele, né? À medida com que as demandas, a oferta e a demanda, ela se altera, os nossos clientes também surgem demandas novas. Foi então que em fevereiro nós recebemos demanda de um dos nossos já atuais clientes e ele trouxe, na verdade, uma demanda de outras empresas e hospitais que estavam precisando de máscaras para proteção contra no combate ao Covid. Então, essa empresa ela trouxe a demanda inicialmente, eram 8 milhões de máscaras o primeiro pedido, tá? E eram realmente destinadas a hospitais, laboratórios e algumas indústrias específicas que queriam doar para esses hospitais, tá? Esses hospitais não somente aqui na região sul, mas seria distribuído por outros hospitais em São Paulo também. Porque assim, naquela época ainda ali
em fevereiro, entre fevereiro e março, a OMS não tinha recomendado ainda, não tinha tornado obrigatório a utilização para toda a população. Então, por isso que ele estava realmente destinado somente, inicialmente, a hospitais. Bom, foi então que acho que uma força-tarefa foi realizada dentro da empresa. Nós já temos, né, escritórios na China, escritórios em outros países também, mas eu acho que como o país estava passando pelaquela situação, não teve outra, nós não pensamos duas vezes antes de reunir toda a turma, reunir todas a diretoria comercial, a diretoria operacional, a diretoria dos nossos parceiros lá fora na China. Então, nós reunimos todos para identificar qual seria a melhor logística, qual cenário nós estávamos considerando, quais barreiras burocráticas a gente encontraria para lá, né, na China, no caso, para poder liberar essa mercadoria e trazer o mais rápido possível. Nós não poderíamos contar com erros nesse sentido, né? A gente sabe que existem diversas barreiras durante o transporte marítimo ou aéreo, mas tratando-se da importância da destinação para os hospitais, a gente não mediu esforço para verificar a melhor alternativa. Então, nós captamos todas as alternativas, apresentamos ao cliente para que ele pudesse decidir o que era mais o melhor custo-benefício, vamos dizer assim, né? Porque precisava ser rápido, o preço da máscara, né, aqui no Brasil é barato, então era um risco que ele estaria assumindo se ele trouxesse algo com um transit time maior, ou mesmo que seja no aéreo, mas com muitas conexões. Então, por isso que nós tivemos que apresentar várias opções para ele poder decidir se o custo valeria, compensaria ele trazer essas máscaras, né? Foi então que ele decidiu, no final de março, a trazer as máscaras, foi aprovado, né, por essa empresa, e nós iniciamos todo o trâmite de importação. Ele aprovou no final de março e no dia 3 de abril a OMS recomendou a utilização de máscara para toda a população. Então, desde ali do final de março, começo de abril, a quantidade de máscaras, enfim, ela foi muito maior do que viajando para essas 8 milhões de máscaras. Nós acabamos no total, não só para esse cliente, mas para outros, trazendo 7 aeronaves fretadas só de máscaras. Fora, no caso, aeronaves comerciais que a gente trouxe, assim, os testes de Covid e outros equipamentos. Mas, desde então, desde que a OMS recomendou para toda a população, surgiu esse boom de demanda para o Brasil. Foi um time perfeito de vocês, né, Bruna? Foi uma agilidade, foi rapidez e o timing perfeito. Bacana. Então, desde o início da pandemia, então a empresa vem prestando assessoria logística a grandes importadores, brasileiros para assegurar o transporte de cargas da China. O momento exigiu e exige agilidade no transporte e distribuição. E em casos como esse, o modal aéreo se torna o parceiro ideal. Mas com relação aos custos, o que a empresa fez para minimizar esse impacto? Então, Karine, no modal aéreo você tem diversas opções para contratação, né? Existem muitas aeronaves de tamanhos diferentes, com capacidades diferentes. A principal diferença, vamos dizer, das aeronaves, a grosso modo, seria os tipos de aeronaves cargueiras e os tipos de aeronaves passageiras. Os tipos de aeronave cargueiras, eles levam somente cargas, e os tipos de aeronave passageiras, eles levam, né, os passageiros, e são consideradas aeronaves mistas, desculpa, porque daí no compartimento inferior da aeronave, você acaba levando cargas também. Isso acontece, né, todos os dias no mundo todo. Então, para que realmente a gente pudesse otimizar os custos, a gente teve que utilizar, no caso, a aeronave passageira,
porque os custos dessa aeronave mista, eles são menores, pelas capacidades também serem menores, por ter mais oferta no mercado de aeronaves passageiras. Então, esse estudo a Olog fez, quando a gente desenhou toda essa operação para a decisão do cliente, como eu comentei, realmente foi feito para que o cliente pudesse decidir. Por mais que ele tivesse 8 milhões de máscaras, a gente poderia ter carregado essa mesma quantidade em uma aeronave cargueira, porém o custo seria muito maior do que nós fizemos, que foi contratar 2 aeronaves passageiras para carregamento dessa mercadoria. Então, foi a análise principal, né, diferença de custo foi nessa escolha da aeronave. Lógico, além de contratação de parceiros que pudessem entender o objetivo, né, que é realmente trazer no menor custo possível, porque máscaras não possuem um alto valor agregado, então nós tínhamos que ter essa consciência de que com a ajuda, né, de todos a gente conseguiria viabilizar o negócio do cliente, certo? Então foi nesse sentido que a gente conseguiu com os nossos parceiros transportadores e representantes também na origem, fazer com que a operação acontecesse no menor custo possível. Interessante, Bruna. E além do reduzido tempo de transporte, que outras vantagens o modal aéreo representa? Então, o modal aéreo, além de ter um tempo de trânsito curto, nós podemos destacar que a segurança, né, no manuseio das cargas, ela é de extrema importância. O modal aéreo ele é muito diversificado em questões de aeroportos, né, de opções de países que você pode escolher para fazer essa conexão. Então, nesse sentido, a gente tem mais segurança, a gente tem o rastreio das mercadorias por todos os aeroportos, né, em que essa mercadoria pode passar. E tratando-se de competitividade com cargas de EPIs que o mundo todo precisa, é muito importante que a gente escolhesse um parceiro, uma companhia aérea, uma rota, um país que realmente fosse de alta confiança. Além, é claro, de como a gente consegue escolher uma opção com menores conexões ou menores escalas, nós conseguimos reduzir os riscos de extravios e roubos de carga, além também de escolher uma rota, por exemplo, que tem uma condição climática mais favorável. Dá para dizer que essa iniciativa da Olog foi uma grande oportunidade de mercado? Como foi identificada esta demanda pela empresa? Sim, Karine, nós tivemos uma grande oportunidade nesse momento para poder nos adaptar ao que realmente o mercado pedia, a demanda de mercado. O cenário aéreo global, desde o início do ano, vem passando por uma série de desafios. As companhias aéreas aí tiveram que reduzir muito a sua capacidade, né, o seu número de voos. A IATA, ela acabou divulgando em abril, no início de abril, uma informação de que naquele momento já haveriam mais de 15 mil aeronaves comerciais paradas, foram mais de 2 milhões de voos cancelados, e isso prejudicou completamente a indústria como um todo, né? Todas as empresas que estavam planejando as suas importações precisaram reduzir também as suas demandas, além, né, dos lockdowns, as paradas, no caso, em todos os fechamentos das cidades. Então, tiveram várias adaptações que o mercado precisou se encontrou para poder resolver a questão de oferta e demanda, né? Então, com essa baixa das aeronaves elas não estavam conseguindo performar nos voos, né, para os passageiros, nós acabamos entrando em contato com essas companhias aéreas que estavam com as suas aeronaves paradas, para que nós pudéssemos atender a demanda de EPIs, que, por outro lado, precisava ser atendido o mais rápido possível no país. Então, aproveitamos essas aeronaves paradas para poder negociar com as companhias aéreas e lógico, essas aeronaves paradas, hoje no Brasil, uma aeronave parada custa no mínimo R$20 mil por dia, né? Esse custo é só
simples ali de uma manutenção, fora todo o custo envolvido da companhia, né? A IATA, ela prevê, lá em março, ela divulgou que ela prevê para 2020 um prejuízo de mais de 113 bilhões de dólares. Então, aliado à demanda com a necessidade das companhias aéreas, nós, como agente intermediário nessa cadeia, nós entramos em contato com as companhias aéreas, apresentamos a demanda dos EPIs que precisava ser recebido o mais rápido possível, e então nós fizemos propostas até que conseguimos chegar aí num acordo, né, para utilizar essa aeronave. Então, ao invés de ser lá, existiam os assentos, e ao invés de sentarem os passageiros, já que estamos passando por todo esse momento, as cargas, as caixas foram amarradas nos assentos, otimizando assim o espaço, fazendo com que eles não deixassem as aeronaves paradas e, em contrapartida, atendendo a demanda de EPIs do país. Bruna, embora o fim da pandemia seja o desejo de todos nós, sabemos que a situação no Brasil se agrava a cada dia e que o novo normal pode se tornar uma nova realidade no pós-Covid. Isso deve manter a demanda por EPIs, equipamentos médicos, hospitalares e medicamentos, ou será uma demanda passageira? Não, a demanda ela continua forte. Só houve a substituição de máscaras pelos testes de Covid, testes rápidos, no caso que nós trouxemos, e recentemente nós estamos trazendo também alguns equipamentos auxiliares, por exemplo, os cotonetes, para fazer também aquele outro teste do Covid, o PCR. Então, a demanda ela não para, ela continua a todo vapor, nós continuamos atendendo uma série de clientes que ainda estão precisando desses EPIs, e logicamente a gente espera que a vacina ela seja, né, o mais rápido possível, mas enquanto essa vacina não conseguir ser distribuída e desenvolvida, a segurança individual vai ser prioridade, sim. A importação de medicamentos a Olog já faz, a gente já trabalha com indústrias farmacêuticas há muitos anos e continuará com certeza nos próximos anos, né, com o desenvolvimento de novos medicamentos, principalmente no combate ao Covid. Certo. A Olog é uma empresa jovem, com apenas 19 anos de mercado e já acumula muitos prêmios e certificações, que são considerados diferenciais do setor no qual está inserida. Está entre as 100 melhores empresas para se trabalhar na América Latina e a segunda posição em Santa Catarina, no mesmo ranking, entre outras conquistas. A que você atribui todos esses resultados? Então, Karine, a Olog, desde a fundação, ela sempre percebeu e sempre teve como principal bem, né, corporativo as pessoas. Sempre foi prioridade a valorização do indivíduo, das pessoas, desde o início, lá em 2001, quando foi fundada. Então, ao passar dos anos, nós acabamos, o time foi crescendo e essa cultura não saiu mais do nosso DNA. Através das pequenas conquistas, da valorização dos pequenos detalhes, as pessoas conseguem se sentir parte daquela conquista, né? Um exemplo muito simples que todos esses charters, todos esses fretamentos de aviões que nós fizemos, teve uma série de pessoas envolvidas, tanto no financeiro, para emissão de faturas, quanto na operação, quanto no administrativo, o pessoal das vendas também. Então, a diretoria acabou fazendo uma camiseta exclusiva, que hoje eu visto ela, e essa camiseta ela foi para todos os envolvidos nesse projeto, todos, desde a pessoa do financeiro até da operação ou do comercial. Então, são pequenos detalhes que realmente fazem a gente vestir a camisa literalmente e saber o quanto aquele processo foi valorizado, o quanto aquele empenho foi realmente reconhecido pela empresa.
E a Log, ela costuma fazer isso desde o início, assim, o sentimento de pertencimento, ele é espalhado por todos os setores. Que bacana isso, né? Literalmente vestindo a camisa. Exatamente. Bacana. O fato da empresa operar com um quadro extremamente jovem, já que os executivos mais velhos da ULOG têm a média de 40 anos, contribui para esses resultados? Sim, o quadro de funcionários realmente é bem jovem, né? Os nossos executivos também. Porém, isso não é tudo, né? Isso não é o primordial. A empresa, ela precisa estar disposta e acessível, principalmente aos seus colaboradores, né? Principalmente o corpo executivo. Isso na Olog a gente tem algo muito perceptível, a acessibilidade aos diretores, ao presidente, ao CEO. E além dessa acessibilidade, a empresa ela tem que desenvolver a habilidade da escuta, né? Não somente do ouvir, mas de escutar, com a escuta ativa, e realmente estar disposto a colocar em prática aquilo que vem como sugestão por parte dos colaboradores. Então, como você comentou, esses prêmios do Great Place to Work, antes mesmo de nós sabermos o que era um Great Place to Work, nós já tínhamos esse sentimento de ouvir, né, de escutar os funcionários, de entender e praticar a necessidade as sugestões que eles traziam, antes mesmo de ter recursos humanos, porque o Great Place to Work é algo muito maior do que um trabalho do recursos humanos, mas cada um tem que ter a consciência de um ambiente melhor para se trabalhar. E a empresa tem que estar aberta a essas sugestões. Então, não é à toa que é o primeiro ano que nós participamos dessa pesquisa, e no primeiro ano nós já fomos, né, colocados tiramos a segunda colocação no ranking estadual, né, de Santa Catarina, das médias empresas, e também a 12ª posição no ranking nacional. Então, isso realmente é prova de que isso sempre esteve no nosso DNA, a gente nunca fez isso para que realmente, fez tudo isso nos bastidores para que atingisse uma nota melhor, não. Isso já é prática da Olog há bastante tempo. Que bacana, Bruna. E agora, de mulher para mulher, como você vê o crescente ingresso das mulheres no mercado logístico? Olha, realmente, Karine, é um desafio já de muitos anos, né? Que a mulher, ela se encontra em várias indústrias e ela tem ganhado mais espaço em todas elas. A mulher hoje, no Brasil, segundo uma pesquisa recente da Grant Thornton, que é uma empresa americana, eles fizeram essa pesquisa em 2019 e em 2020. Em 2019, eles identificaram que do corpo executivo, da diretoria executiva das empresas brasileiras, 29% as mulheres representavam 29% desse corpo executivo, em 2019. Em 2020, esse número pulou para 36%. Então, você já pode perceber que de um ano para outro, no país, nós já tivemos esse avanço, né? As empresas estão realmente prestando atenção nisso, e cada vez mais, né, a Logistic trazendo esse tema, ele tem que ser, sim, muito comentado. A Olog, ela defende muito essa causa, o corpo hoje ali de líderes, nós somos, só na liderança nós estamos em 14 mulheres, então isso realmente faz toda a diferença, né? A gente sabe que ainda existem barreiras, ainda existem desafios, né? Mas se você pegar, segundo essa pesquisa, a média global dessa mesma posição é 29%, né? Então, o Brasil já está em 36%, já está acima da média global, já estamos no caminho, mas, logicamente, vamos continuar na luta para que esse espaço seja cada vez mais visto e reconhecido por nós mulheres. Que orgulho, né, Bruna? E para concluirmos, quais os projetos futuros da Olog?
A Olog, hoje, ela está a todo vapor executando o seu planejamento estratégico que foi instituído há 5 anos atrás. Nesse planejamento estratégico, então, nós recentemente desenvolvemos novos serviços, como o desembaraço aduaneiro. Então, hoje a Olog não só presta serviços de agenciamento de cargas, mas também de desembaraço aduaneiro. Além disso, novos produtos também. Hoje nós temos um departamento específico de cargas líquidas, que agora com as exportações em alta estão realmente, tem ainda um crescimento muito grande dentro desse setor. Então, existe aí uma gerência à frente desse novo produto. E nesse momento nós também estamos desenvolvendo o planejamento estratégico de 2031. Né? Esse planejamento estratégico, ele traz aí, nós estamos levantando as metas, os novos indicadores e os novos produtos que nós lançaremos em breve para o mercado. Para fazer esse planejamento estratégico, não somente a diretoria está envolvida, mas o nível operacional e tático também, né? A empresa entende que realmente o senso de pertencimento faz parte de cada um de nós, e ele precisa contar aí com esse planejamento de todos, né, com a visão de todos, o que será da Olog nos próximos 10 anos. Isso realmente é algo que estamos em desenvolvimento e logo vocês vão saber mais dos nossos projetos. Que bacana, Bruna. A gente já fica bastante ansiosos aqui para tomar conhecimento desses novos projetos. Bruna, estamos encerrando, uma pena, passou super rápido. Quero te agradecer imensamente, foi um prazer te ouvir. A história da Olog, sem dúvidas, é riquíssima e foi um bate-papo assim super informativo. Sim, né, em nome da Olog, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que aconteceu, né, o que tem acontecido no mercado aéreo. A Logistic já é uma parceira nossa já de alguns anos e realmente eu fico à disposição caso você que está assistindo esse vídeo tenha alguma dúvida sobre o nosso trabalho, sobre os nossos serviços ou tenha alguma demanda específica também que a gente consiga ajudar aí numa solução logística, com certeza será um prazer. Muito obrigada, Karine, pelo convite mais uma vez. Muito obrigada, Bruna.